pessoal! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para nossa live. Gratidão infinita por vocês estarem aqui com a gente, somando para a gente falar sobre as doenças raras, falar sobre a saúde pública, falar sobre todos esses temas que a gente precisa estar tendo conhecimento para ajudar as pessoas, porque a gente aprendeu isso foi para ajudar o Rafinha, né? Para quem não conhece o Rafael é meu grande irmão, esposo da Luana. Esse é o Instagram que a gente está levando esse projeto mesmo para o Rafael curar, se libertar dessa doença rara, que graças a Deus essa doença a gente depois de 7 anos conseguiu encontrar uma cura, a gente só precisa fazer ela se materializar agora. Vão ter vários convidados maravilhosos, são diamantes que a gente colheu aí no meio desse sistema, que estão nos apoiando, nos ajudando, são pessoas fantásticas que a gente vai chamar aqui agora para nossa live, para a gente saber como as doenças raras podem ajudar a medicina local e global. Eu sou Bárbara Cardoso, essa é Luana Diniz, minha irmã de caminhada, e a gente vai chamar então as personalidades raras. Esse foi um nominho que a gente está dando de coração para a doutora Cristina, para o Venerando e para o doutor Fausto Jaime. São pessoas fantásticas que estão aí ajudando muita gente, e a gente está aqui para fazer esse diálogo, esse debate de sabedoria, de articulação, para a gente trazer a força da saúde e da cura, da sabedoria mesmo para esse sistema de saúde, porque quando a gente vence as doenças raras, quer dizer que a medicina está funcionando. É isso aí. Então vamos chamar a doutora Cristina, o Venerando e o doutor Fausto. Gratidão a todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando a história do Rafael, acompanhando essa luta maravilhosa das doenças raras. Esse é o mês das doenças raras, é um momento de conscientização. É um momento que a gente está aqui para tomar consciência e poder falar para os políticos, os médicos, todas as pessoas da saúde, para toda a sociedade entender que a gente precisa ter força, coragem para sair dos desafios mesmo da medicina e poder estar caminhando com humildade, flexibilidade, que a gente não sabe de tudo, mas juntos a gente pode fazer um mundo melhor. É isso aí, gente. As doenças raras é algo muito novo. Eu mesma não sabia o que era e a gente foi aprendendo na prática com o Rafa. O que é uma doença rara? É uma doença que você não conhece, é o medo mesmo do desconhecido. Você não demora para ter diagnóstico, quando tem o diagnóstico já se passaram 10 anos, já surgiram outras doenças. Então é uma questão complexa para todos os países do mundo. Nos Estados Unidos tem doenças raras, tem dificuldade de tratamento, na Inglaterra, na Alemanha. Então fica bem claro para nós que estamos nessa caminhada de cura com o Rafael, que doenças raras exige um envolvimento de todos os países juntos, exige uma união nos estudos entre a medicina global. E a gente está aqui para falar desse tema, que para nós tem um carinho muito grande, porque na verdade nossa vida parou por causa do Rafael. Então essa dedicação ao Rafa tem trazido um conhecimento para nós que a gente não tinha a menor ideia antes, né, Barbinha? Exatamente. A gente descobre que doença rara existe quando a gente vivencia, né, com uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima, né? Elas são raras, mas não são tão raras assim, né? No Brasil tem 13 milhões de pessoas com doenças raras. Isso é uma grande São Paulo, só de pessoas que não têm tratamento, só tem
5% de remédio disponível para as pessoas que estão passando por essas doenças. E existem mais de 6 mil, entre 6 mil e 8 mil doenças detectadas raras que estão passando por essas dificuldades. Pessoas que vão nos médicos, como o Rafael, que não sabem o que tem, quando descobre não tem o remédio, e aí quando descobre que tem um remédio, o remédio é super caro, como é o caso da doença do AME, que a gente viu que o medicamento é 11 milhões de reais, né? Então as pessoas falam que não, ninguém vai investir em doença rara porque é um caso ou outro, não vale a pena investir em doença rara. Isso daí é um caso que a gente não vai ver mais. Quem vai querer estudar doença rara? Para que isso? E aí vê como peso. Aquele peso que o governo não precisa investir, ninguém precisa estudar isso, porque é um casinho ou outro, tem que investir em outras coisas. Mas aí a gente descobre que, por exemplo, tem 7 mil pessoas com AME, né, crianças, pessoas de todas as idades detectadas com a doença AME no Brasil. E aí você pensa, se essas 7 mil pessoas precisarem comprar, que elas precisam, né, às vezes estão em outro campo de situação da doença, um remédio de 11 milhões, é 77 bilhões de reais só para curar o grupo de uma doença rara. Uma hora não vai dar mais, né? Uma hora o Brasil vai ter que fazer por ele mesmo, ter suas próprias pesquisas, ter sua iniciativa. E a gente está aqui para poder falar disso com pessoas muito especiais, a doutora Cristina, que assim, a gente chamou ela com muito carinho. Você quer ir adicionando o pessoal? Vou adicionar o pessoal. Vai adicionando. Então a doutora Cristina, gente, ela é fisioterapeuta. Agora vai entrar o doutor Venerando. O Venerando. É muito especial. São pessoas que a gente foi conhecendo por causa do Rafael, entende? As necessidades que a gente tinha. Foi surgindo pessoas. Oi, Venerando! Seja bem-vindo! Boa noite, meninas. Que bom ter você aqui com a gente. É um prazer poder estar aqui com vocês. Boa noite. Conselho Estadual de Saúde, uma pessoa maravilhosa que está ajudando aí a saúde pública, o sistema do SUS a evoluir, a crescer, a acolher a todos. A gente está muito feliz de você estar aqui, Venerando. Eu que agradeço, meninas, a oportunidade que vocês estão me dando de poder estar aqui, principalmente por um tema tão relevante, né? Um tema tão necessário quanto esse. Então, eu jamais poderia me furtar um convite desse, de poder estar aqui com vocês, com pessoas maravilhosas, e que têm feito uma luta incansável, uma luta maravilhosa, e isso é muito importante, muito relevante, porque vocês jovens, com essa potência, com essa força, isso dá ânimo para a gente lutar junto, né? E isso é que importa, tá? Vamos estar juntos aqui. Venerando, de coração aqui, eu gostaria de agradecer por você ter esse coração imenso, acolher a gente, porque a gente caminha muito para poder encontrar essas joias, né? Essas pessoas que têm coração humano, um coração humilde. Porque o que a gente tem visto aí é todo mundo robotizado. Médicos robotizados, secretários robotizados. E aí a gente acha Você vai, esse aqui tá vivo. Esse aí tá vivo, esse é especial. E acolheu a gente com tanto carinho, assim. E, na verdade, né, eu e a Darmin estamos aqui nessa caminhada e a gente foi se deparando com pessoas como você que tem um muito grande na sociedade, né? E as coisas foram acontecendo de uma forma natural, mas que a gente percebe que pode ganhar proporções grandes. A gente pode levar essa questão do Rafa para ajudar mais pessoas. Que todo o sofrimento que ele passou pode ser uma experiência para evitar que outras pessoas sofram também. Isso é muito importante, e é importante dizer a vocês que a luta como essa de vocês, são ações como essa, que demonstra a real necessidade disso e que demonstra para as pessoas que tudo é possível e que a gente não pode desistir. E ouvindo vocês falarem aí, né, uma única doença
para a gente resolver seria 77 bilhões. A gente analisando assim, aí alguns disseram, então vamos parar, né? Porque aí o que nós vamos fazer? Onde que a gente vai conseguir isso? E não é dessa forma. E nós que lutamos, nós que queremos uma saúde pública, uma saúde realmente que cuida das pessoas, a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar em cuidar das pessoas, até porque é constitucional, né? Desde que se colocou lá na Constituição que saúde é um direito do cidadão, um direito do povo, um direito das pessoas, e é uma obrigação e um dever do Estado, então o Estado precisa estar presente na vida das pessoas. E independente de quem quer que seja essas pessoas e qual é o agravo que ela tem, é obrigação do Estado cuidar dela. Aí alguém vai dizer, mas uma doença rara, ela não tem cura. Isso não importa se ela não tem cura, e ela não tem hoje. Mas a ciência evolui muito. Aliás, haja visto aí, nós vivemos uma pandemia em tempo recorde. Nós temos uma vacina, não uma, mas várias vacinas aí, que estão salvando vidas. E a ciência vem evoluindo, as pesquisas acontecendo aí no mundo inteiro. Então, daqui a pouco, terão cura sim. Mas ainda que não tenha cura, nós temos a obrigação de dar um alento a essa pessoa, uma condição de vida melhor para que ela possa suportar. E aí, essa luta de vocês, ela é maravilhosa. E ela mostra que isso é necessário e mostra para quem está do outro lado, quem está fazendo a gestão, quem tem a obrigação de prover isso, entender a necessidade disso. E acampar, assim como nós, essa luta juntos, e estamos aqui e estaremos sempre junto com vocês nessa luta. Conte conosco sempre. Nossa! Olha, é muito emocionante receber você aqui. As pessoas que a gente convidou para essa live são pessoas que realmente tocaram o nosso coração, por ter tanto amor e cuidado, de cuidar mesmo do ser humano. Porque antes de conhecer o Pereirando, a gente estava nessa caminhada, a gente conheceu o Fausto. Aí um foi apresentando pro outro e a gente vai conhecendo as pessoas maravilhosas. Gratidão! Sejam bem-vindos! A gente está muito feliz de reunir pessoas com um coração tão infinito. Muito bom, é muito bom estar com vocês, com gente solidária, colaborativa, sensível e motivada, movidas por amor. Gente, agora o pessoal que está assistindo nossa live, eu quero falar aqui de coração mesmo, que essas 3 pessoas que a gente escolheu porque foram pessoas muito especiais na nossa caminhada. A doutora Cristina é uma pessoa incrível, todo mundo que conhece ela quer ficar perto, porque ela realmente é uma fortaleza. Sabe aquela pessoa que direciona, ela vê o sofrimento de uma pessoa, ela pensa como se fosse com ela. E o Dr. Fausto é o médico mais incrível que eu já conheci nessa vida. É um médico que sabe realmente o que é bioética, que é o que está faltando nessa medicina, é estudar bioética. É saber que você está cuidando de pessoas, você tá cuidando do outro, mas um dia você pode precisar também. Então, esse tratamento humanizado está faltando muito. E essas 3 pessoas muito especiais para nós, que têm acompanhado o caso do Rafael, elas sabem o que é isso, sabem o que é bioética, sabem o que é colocar a vida em primeiro lugar, sabem o que é ter amor pelo trabalho. O que adianta se escolher ser um presidente ou ser um médico, um juiz, e não ter amor pelo que você faz? Você vai ajudar quem? E é por isso que a gente escolheu essas pessoas. São pessoas que têm realmente cargos importantes. A doutora Cristina já foi vereadora 2 vezes. Ela agora está representando a Secretaria de Direitos Humanos de Goiânia. O venerando também é uma pessoa muito importante. Ele é o presidente do Conselho Estadual de Saúde.
Então, assim, pessoas extremamente articuladas e que estão no sistema, né? Porque eu era uma jovem, assim, que eu votava tudo, gente. Então, tipo assim, eu achava que tudo igual, todo mundo é ruim. E essa experiência com o Rafa, assim, você com o Rafa fez eu ter que sair do meu lugar. Eu achava que tudo era igual. E aí eu tinha que sair de casa, porque se eu fizer alguma coisa, meus pais correm. Então, eu tive a oportunidade de conhecer políticos que são pessoas com amor no coração, que põem amor em tudo que faz. E é isso. Adicione o Fausto. É isso, Ele já está entrando. tá entrando? E aí, conta do avanço que a gente teve hoje, o pessoal noticiou o e-mail que a gente recebeu. Gente do céu. Nessa conversa, a gente vai pedindo ajuda para as pessoas. Liga para senador, liga para um monte de gente. Recebemos muito, não. Mas a gente vai receber um sim. E aí, hoje, a gente conseguiu um sim. Depois de não sei quantos meses tentando um exame na 7 Tesla. Inclusive, eu até já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, aqui no Instagram. E a gente recebeu um e-mail assim. A moça mandou e-mail para nós. Olha, não acredito que esse exame vai fazer diferença para o seu estudo, mas eu vou encaixar ele na pesquisa. Aí eu, top! Aí a gente ficou muito feliz. Por quê? Essa descrença científica de achar que as coisas não estão certo. A gente já passou isso muitas vezes. Em São Paulo, a gente passou por especialistas inúmeros, os melhores, os bambambam. Todo mundo sabe que a gente não ia conseguir uma foto do nervo intermédio, que é um nervozinho do tamanho de 2 fios de cabelo. E a gente conseguiu. É lá na USP essa máquina, sabe? É a 7 Tesla, que tem a resolução 10 vezes mais forte do que qualquer máquina de ressonância magnética que tem aí no mercado, né? Então é uma coisa que a gente estava tentando há muito tempo, e você vê que quando uma pessoa tem um coração de luz e amor e faz uma boa ação, ela consegue. O ruim é a gente precisar ter o contato com pessoas lá em cima para conseguir coisas tão básicas que deveriam estar servindo as pessoas que mais precisam, né? Mas é um avanço aí da nossa caminhada. E a gente agradece demais por a gente ter conseguido isso, e quando a gente souber os resultados desse exame, vamos compartilhar com todos vocês. A doutora Cristina, ela é uma pessoa que ela abriu o hospital com especialidade em queimadura. Não é verdade, doutora? Então, gente, uma ótima noite. Estou muito feliz de estar aqui nessa live, de poder dar uma contribuição nessa caminhada para que o Rafael de fato voe, para que ele se liberte dessa dor, desse peso que ele está carregando, e que eu tenho certeza vai ajudar muitas outras pessoas que virão depois dele. É um prazer enorme estar com o Dr. Fausto. O Dr. Fausto é um especialista em saúde pública, é um missionário dessa área da atenção básica. E para quem não sabe, o Dr. Fausto, com um grupo da região noroeste, que iniciou a luta pela implantação do que hoje é o UGOL, né? O Hospital de Urgência Governador Otávio Lage. Foi ali que tudo começou, nessa insatisfação, nessa incompreensão do porquê uma região tão grande não era atendida pela saúde pública de alta complexidade. Então, eu tenho total respeito pelo Dr. Fausto, por toda a história, a trajetória, e eu já disse a ele, né, se eu tivesse chegado aí à prefeitura, ele com certeza seria o secretário de saúde, porque não há uma pessoa que mais compreenda de saúde pública, de atenção básica. Então, é incrível estar com você aqui, Fausto, é um prazer enorme. Venerando essa pessoa que entende muito de como é organizar a sociedade civil para interferir nas decisões e nas ações do poder público. O Venerando está à frente do Conselho Estadual de Saúde, ele sabe exatamente como é fundamental essa organização e o quanto a política ela trabalha por pressão.
Então, os grupos que pressionam, os grupos que se organizam, conseguem, de fato, transformar aquela reivindicação em ato, porque o Conselho está para ser aí essa ponte entre o poder público e a população. E quando eu vejo a Bárbara fazer essa colocação em relação a um aparelho, é importante também que as pessoas entendam que o Tesla está no Brasil ainda em fase de testes, mas quem opera a máquina é uma pessoa humana, que tem cabeça, que tem coração, né, que o sangue corre nas veias. Por isso abre essa exceção para o caso do Rafael, que realmente é um caso muito, muito, muito específico, né, e que precisa ainda que essas portas sejam abertas. E eu tenho convicção de que esse exame trará bom resultado, a gente vai conseguir progredir na busca de solução para o Rafael e para tantas outras pessoas. A senadora Mara Gabrilha, nosso pedido também, com toda a sua equipe, né, se empenhou e segue empenhada para que as coisas aconteçam da melhor forma. E quando a Bárbara fala da queimadura, né, que para mim é missão de vida, eu sou uma missionária dessa área e só estou nessa área porque fui vítima. Eu fui vítima logo após me formar em educação física, então minha área era outra, eram outros planos, outros projetos. E essa tentativa de homicídio que eu vivenciei, né, sou uma sobrevivente de crime de gênero, que afeta tantas mulheres e meninas no nosso país, e após essa vivência, né, e sentir na pele o fogo, eu resolvi fazer fisioterapia pela PUC do Paraná. Ontem, inclusive, encontrei uma amiga de faculdade, a Ângela Lange, que foi para a área de cirurgia plástica. E aí eu me especializo, então, em queimaduras e na fisioterapia, na reabilitação. Eu tenho a grata felicidade, luz de ser de uma família que tudo me deu, né? Me deu tempo, dinheiro, pele do corpo. E meus irmãos é que faziam a minha fisioterapia. Eles que faziam os exercícios, eles que abriam minha boca, levantavam o braço. Queimadura é sinônimo de dor, então vocês podem imaginar o desespero que era. E você produzir dor em alguém que você ama, mas sabendo que o resultado vai ser positivo. Então resolvi me especializar e, de fato, Bárbara, a gente construiu protocolos de órteses, né, de equipamentos que pudessem controlar o desenvolvimento da cicatriz, a queimadura, toda ferida, né, ela cura por contração de bordas. Então, o grave problema são as retrações, né, as superfícies articulares, elas se aproximam e tendem a deformar. Então, há uma aderência, né, provocada pelas retrações cicatriciais que vai interferir em toda a qualidade de vida da pessoa. Como no caso do Rafael, o grande queimado também, a importância de sobrevivência é tudo pelo que nós trabalhamos, mas nós precisamos pensar na qualidade de vida dessa pessoa, porque viver presa, escrava a uma dor enlouquecedora, ou viver presa dentro do seu próprio corpo, sem ter autonomia, sem ter mobilidade, né, viver com aquela couraça de cicatriz que te prende, te amarra, isso não é vida. Então, de fato, Bárbara, eu consegui construir protocolos muito específicos. Eu sou uma sobrevivente num momento em que queimaduras como a minha não tinham sobrevivência. Eu saí aqui de Curitiba com quase que o atestado de óbito assinado. Os médicos diziam que eu não chegaria viva em Goiânia. Minha família insistiu, fui de avião de carreira de Curitiba para São Paulo, de São Paulo para Brasília. Brasília pegamos um táxi aéreo. Mas eles afirmavam que eu não chegava viva. E cheguei viva, pleno carnaval, né? Foi nessa época aí, era 6 de fevereiro. Eu cheguei em Goiânia 10 de fevereiro. E o médico me examinou longamente e falou para minha família: eu estou muito arrependido, vocês trouxeram uma maca e vão levar um caixão. Ela não tem menor chance, não tem possibilidade dela sobreviver. Né? E contrariando todas essas projeções, todo esse prognóstico, né? Eu não só estou aqui, como eu luto por essa área da saúde, eu luto por essas exceções, né? Graças à nossa implantação do primeiro curso de fisioterapia no Centro-Oeste brasileiro,
a Liga Acadêmica de Queimaduras, Sociedade Brasileira de Queimaduras. Eu sou a sócia fisioterapeuta número 1, a primeira inscrita na sociedade. Então, é uma trajetória de 86 até hoje em que a gente constrói protocolos, especialmente construo equipes que possam cuidar dessas pessoas. Fui vereadora por 2 mandatos, estou no exercício do Executivo à frente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, mas nunca deixei de dar minhas aulas de pós, nunca deixei de atender consultas onde as pessoas já estão sem perspectiva, e nunca deixei de me colocar pronta para treinar pessoas que desenvolvam esse amor pela queimadura e essa dedicação, porque só quem ama trabalha com queimados, porque é um trauma, de alto impacto, de dor, visualmente é difícil lidar com a queimadura porque é ferida aberta, é difícil também você se adaptar ao odor, porque é uma carne queimada, né? Um tecido queimado, é um tecido morto. Então tem uma série de desafios, mas a persistência e o amor, eles vencem qualquer obstáculo, né? Então eu estou aqui nessa luta também pelo Rafael, entrei na campanha do Rafael, estou tentando mobilizar a gente, sensibilizar pessoas que possam nos ajudar, porque de fato eu acredito que sim, é possível, né? Vocês já venceram tantas coisas, e Venerando e Fausto, uma coisa que eu achei incrível nessa história toda é que para a viagem do Rafael para a Alemanha foi um estagiário que conseguiu resolver o problema, estagiário que estuda direito internacional, e falou assim, não, tá aqui, é nessa frase aqui que a gente consegue resolver o problema dele. Quando tantas pessoas, né, experientes, já há muito tempo no cargo, diziam, não, isso é impossível. Então nada é impossível nessa vida, porque, como eu disse, se tiver coração pulsando, sempre vai ter alguém que vai buscar solução. Solução legal, né? Solução real. Então, é um prazer estar aqui. E gratidão aí pelo convite, estou sempre à disposição. Minha equipe toda, essas meninas aí já conquistaram todo mundo lá na secretaria, viu? Já tem gente assim na campanha envolvendo mais gente. É isso aí, é de uma em uma pessoa que a gente chega lá. Ai, gente, eu tenho que dizer, doutora Cristina, nós te amamos, não tem jeito. Tá fazendo uma live aqui. Obrigado. E é muito amor que temos no nosso coração. E a gente também está aprendendo muito com vocês, que vocês são o nosso exemplo mesmo. Que a gente tem muito, como é que fala? Que a Bárbara fala que é o toró de parpite. A gente tem muito toró de parpite. E aí, só que alguém tem que transformar isso em ação, né? E aí vem vocês para poder entender a gente, a nossa juventude, a nossa simplicidade e conseguir encaixar no sistema de saúde, né? Conseguir encaixar nas leis, nas ações normativas, governamentais, nas articulações. Nas articulações, para ter a materialização da nossa experiência com o Rafinha, que na verdade pode ajudar muito mais gente que só o Rafinha. Uhum. Porque, nossa, gratidão por ter compartilhado a sua história, doutora Cristina. Toda vez que você me conta ou que eu tenho acesso a essa história, assim, eu fico pensando assim, é muita força de missão e amor, porque você está aí você passou por todos esses desafios para ajudar muita gente, você não para de ajudar, e é uma força tão grande que tem dentro de você, de amor, sabe? E aí conseguir superar esses desafios de trazer esclarecimento para essa área da queimadura, para essa área da fisioterapia, que você pôde contribuir tanto, assim, e assim, só ter a oportunidade de conhecer essa história e de estar convivendo com a senhora, doutora, é uma grande honra para nós, de verdade. Para mim. Porque, assim, a gente sabe, porque, assim, agora já faz uns aninhos, né, que aconteceu essa primeira fase dos desafios, mas a gente sabe que não é fácil, né? E o que eu queria, assim, que você
comentasse aqui com a gente, doutora, que como foi ultrapassar esses limites, porque eu acredito que você deve ter escutado vários nãos antes de conseguir esses protocolos. Bem, na verdade, a incompreensão era muito grande em relação ao que fazia a fisioterapia na fase aguda de um paciente queimado. Né? Não havia esse entendimento da importância que é na parte respiratória, iniciar o movimento das articulações, do sistema músculo-esquelético e de imediato. A maioria das pessoas tinha o conceito, nossa, tá toda com ferida, uma expressão de dor imensa, deixa quietinha, depois a gente resolve. Inclusive, nos primeiros congressos que eu participei, eu fui muito questionada, muito colocada em xeque, tanto que as minhas palestras, a partir de 91, os títulos sempre vinham Minha Rotina, Minha Realidade, ou Nossa Rotina, Nossa Realidade, da nossa equipe. Eu demorei para conseguir fazer com que as pessoas aceitassem e compreendessem pelos resultados, né? Porque aí foi resultado. De que sim, era importante colocar em pé, era importante colocar para andar, era importante modificar aquela situação grave, sim, mas aquela situação onde o sistema muscular, o sistema articular, ele está funcionando, a pele é que foi destruída. Demorou, entrei em muitos atritos, muitos conflitos, mas hoje a gente conseguiu estabelecer esse protocolo da importância da mobilização precoce, da importância do posicionamento anti-retração, né, que no caso é anti-anatômico, é incômodo porque é uma posição em extensão, ninguém descansa, né, com os braços estendidos, ninguém descansa assim, você descansa assim, que é justamente na posição da retração. Então foi um romper aí pré-conceitos, um romper conceitos de não dor, não vamos piorar a dor. Mas, na verdade, como eu disse, queimadura é sinônimo de dor. Então, o que a equipe tem que fazer é escolher entre sofrer muito por pouco tempo ou sofrer pouco por muito tempo. E aí você vai ter que conviver com todas aquelas sequelas, se submeter a cirurgias de reparação, se submeter ao pós-operatório dessas cirurgias. Então é toda uma complexidade que prolonga, vai por mais anos. E, gente, sinceramente, dor, a gente, graças a Deus, não tem memória para ela. Eu me lembro de tudo, mas eu me lembro dos momentos de afetividade, dos meus irmãos, da equipe. Eu lembro que eu vivi a dor, mas eu não tenho a memória da dor. Então ela passa. Nossa, que bom! Ninguém morre de dor, isso é um alerta. Ninguém morre. A dor, ela você pensa, não, isso nenhum humano suporta. E ela essa memória não vai existir nunca, né? Você lembra que você sofreu, você lembra que você passou a noite em claro, você lembra que você gritou, que você urinou, que você mordeu, eu tirei um pedaço da minha boca, mordendo de desespero, mas passou, né? Então, Bárbara, esse protocolo, ele conseguiu ser estabelecido a partir de muita persistência e de treinamento, né? Dentro da faculdade, eu sempre treinei meus alunos, incentivei a trabalharem com queimaduras, nas pós-graduação. Então, você estabelece o protocolo, mas o que é importante é que as pessoas têm resultados positivos. E aí elas vão entendendo que sim, é daquele jeito, né? Porque você também tem um paralelo, você compara quem não fez de acordo com esse protocolo de tratamento de reabilitação e tem um resultado muito negativo, né? Então, já são 30 e tantos anos aí na jornada, a gente conseguiu fazer essa construção e ter resultado positivo. Eu acho muito interessante essa questão da doutora Cristina, porque doenças raras, assim, eu nunca penso muito no nome, eu penso na experiência que eu estou tendo com meu esposo, a minha vivência. E para mim, doenças raras é o medo do desconhecido. E o que a doutora Cristina viveu não foi uma doença rara, mas foi a desvendar o desconhecido.
que é exatamente a mesma situação do Rafael. É desvendar um desconhecido, né? E assim como eu vejo a doutora Cristina, desde a primeira vez que eu contei a história do Rafa, ela entendeu muito bem o que o Rafa passou. Então é isso, é a incompreensão, o preconceito dos médicos, é falar que não tem solução, e não tem aquele interesse de abranger outros caminhos, né? E conversando com o venerando, foi muito interessante também que o venerando ele tem essa conexão da educação com a medicina, de trazer a humanização, né? Ele tem um contato com as instituições que têm os seus problemas, suas dificuldades, e com os hospitais, as autoridades, as políticas públicas de saúde. Isso é muito legal. Porque, assim, são os limites da medicina, eles servem para a gente evoluir, né? E a gente quer trazer, e essa bagagem da doutora Cristina e essa força que vocês nos passam é para a gente realmente entrar junto para solucionar a questão das doenças raras, que é mais estudo dos médicos, mais preparação de toda a classe de saúde para receber pessoas que estão, crianças, pessoas de todas as idades com diagnósticos difíceis. Esse diagnóstico aqui não está muito fácil, né? E aí, os médicos têm que estar preparados para acolher de coração essas pessoas. E aí, uma coisa que o Fausto ele nos ensinou muito é a questão da valorização da bioética do profissional da saúde. Eu queria, Fausto, que você comentasse sobre como você acredita que tem que ser a conduta do diálogo entre as especialidades, entre todos os profissionais da medicina, para a gente poder superar os desafios com as doenças raras. Eu posso falar já, não? Pode. Olha, eu me aproximei desse conceito de doenças raras a partir de vocês, por causa do problema do Rafael. Mas, na verdade, na medida em que nós entramos em contato com isso, eu e o presidente venerando do Conselho também estadual, que eu trabalho com ele lá no Conselho Estadual de Saúde, eu cheguei à conclusão que, na verdade, essas doenças não são assim tão raras. Elas são doenças complexas. E, como doenças complexas, elas envolvem várias manifestações que se diferenciam de um para outro paciente. E isso nos levou a concluir que, na verdade, a saúde pública brasileira, e o Estado de Goiás pode dar uma boa contribuição nesse sentido, deve englobar esses processos complexos em uma abordagem assemelhada e próxima, porque essa abordagem complexa faz parte daquilo que se chama, em processo de um novo paradigma da medicina, se chama medicina holística, de holos, do grego totalidade. Não há como abordar essas doenças complexas, que nós estamos chamando de raras, e eu estou dizendo, elas não são assim tão raras, elas são complexas, são muito complexas. Aí você vai encontrar um paciente que tem uma manifestação diferente da do Rafael, mas a abordagem é semelhante, porque é a abordagem holística. Ela tem que ser vista do ponto de vista psíquico, emocional, físico. Dentro do físico tem, às vezes, comprometimento do sistema nervoso, do sistema endócrino. Elas são altamente complexas. E nós precisamos de deflagrar dentro do SUS uma corrente de trabalho nessa direção das doenças complexas, que envolve equipe multidisciplinar, né, multiprofissional, tecnologias avançadas. Não há como você abordar isso de forma simples. Não adianta criar um ambulatório simples de doenças raras, como nós chamamos, que eu estou dizendo, não são tão raras, são doenças complexas, né? Então, você precisa de equipe multidisciplinar,
gente engajada, motivada, amorosa, né? Essas meninas, por exemplo, aí, a Bárbara e o nome agora da esposa do Rafael. Luana. Da Luana, não é? Nome da minha filha. E elas são movidas por amor. E estão descortinando, na verdade, um novo horizonte de possibilidades para uma grande quantidade de vítimas, que eu estou dizendo que não são tão raras. As doenças são complexas. E aí, nesse caso, cada uma abordagem complexa envolve uma abordagem multiprofissional, com tecnologia avançada, mas esse amor de vocês, de certa forma, por exemplo, chegou lá o Conselho Estadual de Saúde. O doutor Venerando teve toda a sensibilidade para assumir essa luta. Eu também comecei a participar com vocês, já estamos atraindo outras pessoas. Nós precisamos de deflagrar, dentro do SUS, todo um programa, todo uma nova corrente, o foco do SUS para atingir essas pessoas, que são muitas, não são tão raras. As doenças são complexas. E, como complexa, cada uma tem digamos assim, uma personalidade, uma manifestação diferente, não é? Mas precisa de ser abordada de maneira complexa, de maneira multidisciplinar, multiprofissional, com tecnologias avançadas, e isso vai trazer benefícios para milhares de pessoas. Não são raras essas pessoas, são frequentes, só que cada uma com uma característica, uma diferente da outra, mas todas exigindo uma abordagem similar, porque complexa, porque multiprofissional, com base em alta tecnologia, né? Com uma dimensão de humanização muito maior do que em outros casos. Que, em outros casos, às vezes você vai, por exemplo, uma pessoa vai fazer um parto normal ou mesmo uma cirurgia simples, precisa de amor também, precisa de solidariedade, mas no caso das doenças complexas, isso exige de toda a equipe, toda uma linha de trabalho orientada nessa direção. E esse trabalho desencadeado por vocês em solidariedade ao Rafael vai trazer benefícios a milhares de pessoas, vocês vão ver daqui para frente, e nós esperamos nos engajar junto com vocês dentro desse processo. Estou vendo, vocês trouxeram a doutora Cristina aí, que fazia tempo que eu não via. Ela é uma batalhadora dentro dessa luta dela em defesa dos queimados, e ela está sabendo o que eu estou falando. Queimadura não é uma doença rara, mas é uma doença complexa que muitas vezes exige uma abordagem multiprofissional, com tecnologias complexas, né? E que muitos desses casos vão ser enquadrados também nesse tipo de abordagem nossa. Nós vamos ter pessoas queimadas que estarão dentro do que nós estamos chamando agora aí de doenças raras. Eu prefiro o termo... Gratidão, Fausto. Como? Gratidão, Fausto. Você é um médico raro, uma personalidade rara. O Dr. Fausto. Quando eu vejo o Dr. Fausto, eu não consigo, eu tenho que pular, porque eu me sinto tão acolhida, é uma energia de paixão mesmo. A única coisa que a gente sente vontade é de abraçar. E ele tem esse abraço pela medicina também. Ele tem esse amor pela profissão dele. E é por isso que ele conseguiu as realizações dele, né? Que tem o Hugo, mas também tem o sistema, o SAMU, o SAMU, que ele que trouxe o sistema integrado entre as cidades, todas as cidades têm um sistema unido do estado de Goiás. Então, eles têm um lema, por amor em tudo que faz. E o Fausto faz isso. Agora eu quero colocar o Venerando
nesse debate, nesse diálogo de luz e amor, de expansão, porque eu quero que o venerando explique para a gente como é que a gente vai fazer para incentivar essa consciência, essa mentalidade mais aberta entre os médicos, profissionais da saúde, para receber, para acolher as doenças raras dentro dos sistemas de saúde. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. É especialíssimo poder estar aqui nessa live com vocês, porque vocês duas são muito especiais. E não podia deixar de dizer, estar aqui junto com o meu companheiro Fausto, né, que estamos juntos aí, e compreender que o Fausto é uma pessoa diferenciada, isso também porque ele é um médico diferenciado. Então ele é muito especial. E a doutora Cristina, a história dela, o desempenho dela, a luta dela já mostra quem é essa mulher, uma mulher de luta. Saudade de você, doutora Cristina, muito tempo que a gente não encontra, a pandemia afasta a gente, muita saudade. É uma amiga do coração mesmo, e é uma pessoa lutadora, uma pessoa que não mede esforços para poder ajudar aos outros. E a história dela já mostra isso. Então é muito feliz de estar aqui. Dizer o seguinte, o que a gente precisa, de fato, com relação às doenças raras, que agora nós aprendemos aí com o Fausto, que não são tão raras, né, são apenas complexas, que a gente precisa, de fato, trabalhar a incorporação de novas tecnologias, mas precisamos conscientizar, sobretudo, aos gestores, porque a gente falar aqui de médico, os médicos são coordenados pelos gestores, e é preciso que os gestores comprem essa ideia, que o gestor entenda isso. O Estado de Goiás não está atrasado nisso não, porque a gente tem o projeto do Estado de Goiás, trabalhado inicialmente a questão das doenças raras lá pela atenção primária. E aí eu gosto muito disso, porque eu costumo tratar disso muito com o Dr. Fausto e aprendo muito com ele, porque sabe-se que lá a atenção primária é a porta de entrada, é lá que nós recebemos todas as pessoas, independente de qualquer coisa, é lá que elas entram para ser atendidas na média, na alta complexidade, se for o caso. Agora, é lá que precisa ser encaminhado, ser detectado, e a gente precisa que eles entendam, quando entrarem ali, de providenciar com urgência esse diagnóstico para aliviar o sofrimento. Até porque o diagnóstico precoce, e aí a doutora Cristina pode falar disso, o doutor Fausto, que o diagnóstico precoce é o que traz a maior esperança, inclusive de uma cura. E aí, no Estado tem isso. Isso foi pactuado em CIB com todos os municípios para que se inicie lá na atenção primária. E aí os exames preliminares para detectar, isso fica a cargo, inclusive é pactuado um convênio com a PAI de Anápolis. Acho que a doutora Cristina deve saber disso, o doutor Fausto sabe disso. Então entra lá pela PAI de Anápolis que faz esse primeiro diagnóstico, se for o caso, repete esse diagnóstico e encaminha. Aí sim, é atendido no HGG, no hospital, no HDT, Hospital de Doenças Tropicais, no CRER, né, no Hospital das Clínicas. Então, na verdade, é preciso que se inicie esse tratamento. Então, essa pactuação em si, a gente precisa tratar muito disso. E agora, ouvindo todas essas falas aí do Dr. Fausto, da doutora Cristina, e a empolgação de vocês duas, eu chego à conclusão aqui que nós precisamos pautar isso imediatamente no plenário do Conselho Estadual, chamar a Secretaria Estadual de Saúde, o Departamento de Doenças Raras, nós temos uma gerência de doenças raras lá, para a gente tratar disso, e aí, com muita tranquilidade, nós não somos o gestor da saúde, mas nós somos o cogestor. E o gestor caminha pelo o caminho, o rumo, a direção que nós apontamos. Então eu quero apontar esse rumo. Eu acho que a gente precisa tratar isso com muito carinho, para que, no mínimo, alivie o sofrimento. E aí é preciso entender que o sofrimento da doença rara numa família não é só a pessoa que tem o agravo. O sofrimento é de todo mundo, é de toda a família, porque é muito complicado você ter alguém ali, um ser ali, né, que passa por aquele transtorno, por aquele sofrimento,
e não tem diagnóstico, você não consegue ajudar. E a gente precisa cuidar disso. E aí a gente precisa cuidar do paciente e cuidar da família também, cuidar de todo mundo. E o SUS é para isso. E está lá na Constituição. É um direito do cidadão, um dever do Estado. Agora, eu acho que foi muito bem colocado lá, foi pactuado isso em CIB, onde todos os municípios, e aí a gente costuma dialogar muito isso aí com o Fausto, que o município precisa entender que ele é autônomo na atenção primária e ele tem que ter uma atenção primária resolutiva e resolve até 95% dos casos. E aí é claro que esse caso ele não vai resolver, mas ele precisa ter um pré-diagnóstico, um bom diagnóstico, para ele poder encaminhar. E aí já está aberto essa questão em Goiás, que ele entra lá na atenção primária, é encaminhado esse exame para a PAI de Anápolis e através da PAI ele será encaminhado para o HDT, para o HGG, para o CRER e também para o Hospital das Clínicas. Agora, eu acho ainda que é pouco, porque quando a gente não aprofunda nisso, você não tem noção, né? Como disse o Dr. Fausto, que não é tão raro assim, porque tem muito. E aí se fala em 13 milhões de pessoas, né? Aliás, é muito complicado, porque eu estava olhando, 1,3 em 2000. Aí você pega a população de Goiás, então, dá uma enormidade de pessoas. E aí a gente precisa colher. E nós temos, inclusive, uma doença, né, que é o xeroderma pigmentoso, né, que também é complicado, e o centro é Goiás. E Goiás é quem está tratando melhor isso. As pesquisas mostraram, inclusive tem grandes pesquisas. Eu tenho dito que Goiás dá exemplo para o Brasil, né, e para o mundo. A gente tem bons cientistas, tem bons técnicos. E esse tratamento, inclusive, é feito lá no HGG. A maior autoridade nessa doença rara é de Goiás, está lá no HGG. Então, a gente precisa cada vez mais aprofundar nisso para que a gente possa ter diagnóstico precoce e ajudar essas pessoas. E, portanto, como o Fausto coloca aí, a doutora Cristina colocou, essa luta de vocês aí com o Rafael, ela veio para acrescentar e muito nisso, e é apenas a porta, é a ponta do iceberg, é a porta de entrada para ajudar milhares de pessoas. Porque é uma luta dessa que a gente encampa, que a gente vai pautar, que a gente vai discutir isso, trazer mais pessoas. Aliás, né, como quero cumprimentar a Ana Carolina, que ela está nos assistindo aí, que quero colocar vocês em contato com ela, que ela também, né, tem uma associação. Então isso, a gente vai formar uma rede disso, e aí a gente tem que trazer todo mundo, e não adianta a gente formar uma rede à parte, a gente tem que formar uma rede dentro da rede. E a rede que eu falo é a rede do SUS, é a rede da gestão, e aí nós precisamos botar todo mundo nisso, botar a gestão estadual, as gestões municipais, para que a gente faça isso e possa, de fato, atingir o nosso objetivo. E é tudo isso que eu espero, e podem contar comigo que essa luta será incansável. É isso mesmo, Venerando. Olha só, a gente vê um coração desse, uma iniciativa, uma energia, eu tenho certeza que o Brasil pode se tornar uma grande referência em doença rara, grande referência mesmo, porque a doença do Rafael, que é a neuralgia, a dele é atípica, né? Que é uma dor profunda, considerada a pior dor do mundo, também conhecido como doença do suicídio, porque é uma dor enlouquecedora. Ele tem dois nervozinhos machucados, lesionados, para entender melhor, dentro do tímpano, do ouvido. Só tem cirurgia para ele, agora, nesse momento, nos Estados Unidos. É só lá que vai resolver, porque lá se especializou nessa área, sabe? Mas a questão da neuralgia e da doença rara é um desafio global. Porque a gente foi ver que tem crianças que foram identificadas com neuralgia lá na Inglaterra que não conseguiu tratamento. Então, não é um problema de país de terceiro mundo, de primeiro mundo, né? É uma questão de ampliar mesmo os horizontes da medicina para saber conectar todos os estudos, né, Mana?
todos os estudos feitos em cada doença para poder somar e aí conseguir diagnósticos e tratamentos eficazes. E aí é que vem a conexão, né? O que a doença rara ajuda na questão local e global na medicina? A doença rara é que nem um jogo. Quando você passa o nível 1, o nível 2, e aí chega uma hora que você chega na fase do chefão. Então, assim, solucionar um caso complexo, você está na fase do chefão. Você ganha uma experiência, você ganha assimilação intelectual. Então, assim, a resposta não vai estar no livro. A resposta não vai estar com o professor da faculdade. A resposta vai ter que estar dentro de você. Você vai ter que ativar as conexões dos seus estudos. Você vai ter que conversar com outros profissionais. Sozinho não tem como. Então, assim, é uma oportunidade mesmo de revolucionar a medicina. E que nem sempre tem a ver com dinheiro. Né, que nem o Venerano estava falando, precisa mexer na parte governamental. O comando precisa mudar um pouquinho a estrutura. Então, tem coisas que são gratuitas, mas que estão na estrutura governamental e que precisam ser melhoradas. Então, essa questão de comunicação entre especialistas de ramos diferentes é de graça. Mas não tem essa estrutura de comunicação nas universidades. E é algo que tem coisas que são gratuitas, mas que estão na estrutura governamental e precisam ser melhoradas. Então, essa questão de comunicação entre... Deu eco? Deu eco. Oh, Deus. Ah, pronto, voltou. Então, assim, essa questão de conversar com os governantes em Goiás, na Assembleia Legislativa, é algo que muito bacana. Levar quando eu converso com o Venerano, eu vejo muito essa questão que ele trabalha com os profissionais da saúde e o pessoal das associações, é uma questão de conscientização mesmo, de ver as necessidades daquela doença e levar para as autoridades para poder mudar alguns pontos que nem sempre envolve dinheiro. Às vezes olha, vamos mudar, vamos fazer dessa forma, porque o pessoal está precisando desse tipo de demanda. E isso não custa dinheiro, custa a flexibilidade, custa coragem, né? De começar a fazer um trabalho que você fez a vida toda diferente. Então, custa também você ter amor da sua profissão, porque você vai ter que começar a sair... Não custa nada. Você vai ter que começar a conversar com o seu colega sobre uma área que você não sabe nada. Então, vai exigir do profissional da medicina uma nova programação. A gente fez uma amiga muito, 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 muito amorosa também, que ela é a chefe do Hospital Geral de Saúde do Rio de Janeiro. Então, o Hospital Geral de Saúde do Rio de Janeiro, ela é a chefe do SUS lá. E ela falou assim para nós, a doutora Eliana, ela falou assim, ela é endócrina. Ela falou assim, meninas, os médicos, vocês têm que entender, eles não foram programados para falar que não sabe. Aí ela falou assim, vocês não vão conseguir um laudo dos médicos falando que não sabe sobre o doença do Rafael. Não tem essa programação. Então, é uma nova programação que a gente vai levar. Não custa dinheiro, custa uma abertura de consciência e que ajuda a salvar vidas. Então, os médicos eles vão ter que saber, olha, para eu conseguir colocar num patamar de solucionar casos complexos, doenças raras, o primeiro dia é saber falar não sei. A segunda é ter força e coragem para você estudar e dialogar com seus amigos profissionais. E a terceira é botar em prática, né? Porque colocar em prática um diagnóstico pode exigir outros profissionais em outros locais no mundo. Né? Você ter o diagnóstico, você pode fazer aqui, não custa dinheiro. O diagnóstico é muito estudo, é ter um bom exame, é repetir o exame várias vezes na ressonância magnética, né? Mas, às vezes, executar exige bastante dinheiro, uma especialidade em outro país. Então, é uma parte que também pode ser desenvolvida no Brasil, mas que conecta muito com relações internacionais, o intercâmbio, que nem
Não, o venerando. Que nem o venerando estava comentando. Aqui em Goiás tem maior referência na doença. Como é que é o nome da doença? Do HGG? Xeroderma pigmentoso. Xeroderma pigmentoso, que eu não conheço. Aí ele é o melhor nessa doença. O que isso quer dizer? Que ele é um potencial para ajudar as pessoas dessa doença. Então tem que unir ele com outros grandes potenciais no mundo. Não é no Brasil, é conectar ele com as melhores pesquisas dessa doença, porque ele vai ter muito para oferecer. E que foi o que aconteceu, Luana? Isso aconteceu com a separação dos siameses, né? Dos chipófagos, que são as crianças que nascem unidas por alguma parte do corpo. Goiás é referência para o mundo. Então isso é muito importante, porque você desenha protocolos, você troca experiências, a sua experiência vai somar com a outra, e isso é construção, né? E eu gostei muito do termo usado pelo Fausto, né? Doenças complexas, ou doenças não identificadas em sua plenitude, né? Mas doenças complexas eu acho que é um termo muito mais próprio, né, venerando? Porque quando se diz raro, aí parece que está muito longe, né? Um negócio que fica distante, que as pessoas não vão conseguir alcançar. E a gente precisa entender que está perto, está batendo na nossa porta, e essa rede de construção, de proteção, né, de amor e especialmente de ciência, ela é fundamental, né, para esse resultado, né, para a coisa caminhar. Como muita coisa já caminhou, né? E a gente vê isso, que o local e o global da medicinas complexas, ela avança e salva vidas que às vezes são doenças que são simples. Por exemplo, o caso do Rafa, que a doutora Cristina sabe muito bem, inclusive, que ela gosta muito de falar sobre isso, é que o caso do Rafa poderia ter sido evitado se ele tivesse feito o tratamento dentário com 13 anos. E se ele não tivesse feito o procedimento aos 6 meses de idade de retirada das amígdalas. Então, assim, foram coisas muito pequenas que se juntaram e deram problemas na face. E que se tornaram doenças complexas. A demora, né? É importante para alerta, contar a experiência do Rafael através da Bárbara e da Luana. É um alerta, né, venerando para o pai, para a mãe, com certeza, nessa idade. Porque, claro, a mãe do Rafael nunca imaginou isso, nós não tínhamos um sistema de odontologia pediátrico tão forte como tem hoje, né? Então, tudo isso são alertas. Evoluiu muito já, né? Nesse passar do tempo, evoluiu. Exatamente. Agora, isso precisa ser contado, né, doutor Cristina? Isso precisa ser escrito, isso precisa ser pesquisado, precisa ter documento a respeito disso. Porque é com as experiências, né, com as pesquisas, que vão melhorando as coisas. E aí, é claro que ninguém quer passar por isso. Mas uma vez que você está ali, então deve fazer. E essa luta de vocês, aquilo que a gente já disse aqui, isso ajudarão milhares de pessoas. Olha aí, através disso aí, muitos serão evitados. E aí, é por isso que eu digo aqui que Goiás, muitas vezes, dá exemplo. Essa questão que Goiás coloca, que detectado qualquer anormalidade ali na atenção primária, e aí é por isso que eu digo que nós precisamos envolver o gestor, porque o gestor, a gente tem uma tendência a medicalizar, né? Tudo, não, nós temos que conversar com os médicos. Não, os médicos é apenas um instrumento que está ali. É claro que o médico ele tem que se especializar, ele tem que ser técnico, ele tem que saber do seu papel. Mas se o gestor não assim conforma a rede, o médico não vai fazer, não vai atender. Então a gente precisa tratar disso e dizer, olha, o caminho é esse. E detecta lá na primeira infância, lá mesmo, é o caso do Rafael. Sim. E aí chegou lá, se fez o pré-diagnóstico, confirmou esse diagnóstico, vamos partir para o tratamento. E aí eu acho que esse é o caminho certo, nós precisamos lutar para isso. E aí isso depende, que a gente já falou aqui, não depende só do médico lá, o médico é o instrumento que vai estar lá, é o profissional adequado, qualificado para isso. Mas quem coordena isso é o processo de gestão. É o gestor que faz isso. Eu quero falar um pouco. Com qualificação, né? E aí a gente precisa introjetar isso
esse projeto na questão da gestão, para que todo mundo entenda isso e tenha essa sequência, esse fluxo, essa formação da rede. É isso aí, doutor Fausto. Eu quero falar um pouco, porque o venerando tocou num aspecto importante aí, e eu quero informar vocês que eu tive um problema técnico aqui, que meu celular esquentou aqui e eu fiquei fora um pouco. Mas a gente falou antes uma coisa importante que eu quero enfatizar. Para esse nosso trabalho, é um trabalho que, na verdade, ele vai ter que promover uma transformação no nosso sistema. Um aspecto importante é o seguinte: a luta por uma atenção básica, uma atenção primária à saúde de qualidade. Nós precisamos da chamada a nossa atenção básica. Eu prefiro chamar a atenção primária, porque a atenção básica dá uma noção muito de simplificação. Uhum. E a atenção básica não é uma atenção simples. Ela é uma atenção altamente complexa e precisa ser complexa. Nós precisamos de construir no nosso estado e no nosso país a chamada atenção primária ampliada. A atenção primária ampliada é um tipo de atenção básica, que eu não gosto do nome básico, que dá uma ideia de simplificação, como eu falei, e a atenção primária, na verdade, ela é complexa. Na verdade, existe a lista de procedimentos da atenção primária. A atenção básica ampliada, a atenção primária ampliada, ela tem que fazer todos os procedimentos da chamada atenção primária e mais alguns procedimentos de média complexidade. Isso é que é a atenção primária ampliada. Esse deve ser o ideal para a gente conseguir ir para o SUS. É assim que o SUS foi muito inspirado no sistema. Exatamente. Essa atenção primária, ó, congelou. Virou um lema nosso, Voltou. viu? Que você ensinou pra gente. E a gente agradece muito. Eu gosto de comparar com videogame. É como se fosse o nível 1. Você tem que passar pelo nível 1 para o nível 2, senão fica difícil. Você não, tem que subir a escadinha direitinho, senão você tropeça e cai. E agora, gente? É o seguinte, a atenção primária, ela tem que alcançar um nível entre o 1 e o 2. Ela tem que ir no 1,5, entendeu? Ela tem que ser mais complexa. Para poder ter essa capacidade e essa sensibilidade. Não se trata de você fazer atenção primária como o povo fala, vamos lá no postinho. Não, postinho não. Aquilo é uma unidade básica de saúde, uma unidade primária de saúde. E ela deve ser complexa para poder ter a sensibilidade de detecção desses casos, saber valorizar e saber encaminhar. Vai precisar da abordagem de níveis de maior complexidade tecnológica que se obtém na atenção secundária e terciária, né? Às vezes até quaternária, mais complexa ainda, mas a atenção primária, secundária e terciária são esses níveis principais. Então daí que vem o termo quaternário. A atenção primária que eu conhecia. É o objetivo. Acho que o presidente venerando deveria colocar isso na pauta, inclusive foi uma discussão sobre isso no Conselho. Vamos dando avanços, né? Ligado a essas doenças complexas, como eu prefiro chamá-las do que de raras, que raras às vezes dá a impressão que vocês estão aí voltados para raridades. Não, nós estamos voltados para a atenção holística, de holos, do grego, totalidade. Atingir a todas as necessidades de saúde. Isso mesmo. Né? Fausto, deixa eu te lembrar uma coisa. Quando o Rafael foi aceito para ser atendido lá no Hospital das Clínicas da USP, a gente conseguiu uma vaga lá na frente porque foi realmente enquadrado como atenção quaternária, que é o mais complexo de todos. Né? Então, eu lembro que eu perguntei para você o que é quaternário. Você falou assim, Bárbara, é muito complexo. Então, assim, a gente, com o
Fausto explicando esses conceitos para a gente vai entendendo melhor como se move a medicina e como ela tem que avançar, né? Que vão virando realmente pautas, lemas de vida, diretrizes para serem seguidas mesmo, sabe? A gente está aprendendo muito com vocês e a gente quer agradecer imensamente por todos que estão aqui também assistindo, dando força, mandando oração, mandando vibração positiva para o Rafael. Se não fosse a força de vocês, a gente... É a força de vocês que nos move, sabe? Que dá força para o Rafael, para a gente seguir em frente, para a gente conseguir esse tratamento nos Estados Unidos. A gente está aqui com a campanha funcionando, né? Fazendo todos os movimentos para a gente viralizar a história do Rafael, para conectar com as pessoas, né? Para a gente poder salvar a vida dele, porque o campo de dor do Rafael é tão grande que é como se fosse uma panela de pressão que pode explodir a qualquer momento. E a gente não quer que ninguém passe por isso que o Rafael passa. Ninguém. E a gente está muito feliz de estar somando força com o Venerando, com a doutora Cristina, com o doutor Fausto, para a gente levar realmente a conscientização das doenças raras. Gratidão infinita. Pode falar. O pessoal chama de, que eu aprendi com a doutora Cristina, né? Que ela instituiu o janeiro, que é o janeiro branco, o mês de saúde, da saúde mental. Aí eu aprendi sobre a rede de apoio. E aí eu percebi que a gente dá um nome diferente de rede de apoio. A gente chama de Tamo Junto. E a gente tem uma música de Tamo Junto. Nós vamos cantar agora para finalizar. Então todos vocês que estão aqui, pessoal, vamos cantar aqui. Estamos juntos. Todo mundo junto com vocês, junto com o Rafael, para realmente levar o Rafael para esse voo de cura. E a gente vai cantar para vocês, porque vocês estão junto com a gente. Estamos juntos, junto no amor. Estamos juntos, no amor. Estamos juntos, juntos no amor. No amor universal. No amor universal. Maravilha! Cristina, muito bom, maravilhoso. Turma, gratidão, grande abraço, doutora Cristina, Fausto. Eu quero agradecer Bárbara, a todos Luana, vocês. Rafael vai voar. É a mãe do Rafa. Quero agradecer a todos vocês. Muita paz, muita harmonia para um novo mundo que está radiando aí. Apesar de todos os conflitos, mas nós somos fortaleza. E a gente consegue vencer, estamos juntos aí na unidade e no amor. É isso aí. As formiguinhas, elas juntam as forças para fazer um mundo melhor. E é isso que a gente precisa. Começar a integrar esse mundo de unidade, de amor, para poder mudar o mundo. O mundo precisa mudar. E é isso que precisa, de pessoas que têm essa força de consciência que vai mudar realmente, trazer o real, né? A realidade para o mundo, que o mundo pode ser melhor, que nós podemos ser melhor e fazer o melhor. É o tamo junto no amor, né? E voar como águias para poder superar todas as dificuldades. Eu agradeço imensamente, infinitamente, a doutora Cristina, a todos vocês, um Fausto maravilhoso, doutor Venerando. Então, também, estou muito feliz com essa live maravilhosa. E é essas pessoas que vão mudar o mundo. São vocês que vão mudar o mundo. São vocês que vão trazer a história para o mundo. E eu estou junto com vocês. Vamos radiar, vamos mudar mesmo, com amor incondicional no nosso coração. Só assim o mundo muda. Gratidão infinita a todos vocês. E Chivúria! Gratidão, que Deus abençoe a todos. A todos nós. E Chivúria significa o quê? Eu te amo eternamente e te agradeço pela sua existência. Chivúria, então. Amo vocês. Gratidão, Rafael vai voar. Já vou. E já curou. Com a força de vocês. Gratidão infinita. Gratidão.